E aí? E o tema hoje é: vale a pena namorar na adolescência? Sim, não, sim, não, sim, não, sim. Sim, não. Sim? Não. Sim, não. Depende, né? Vale, o que você acha? Vale. Eu acho que é exatamente isso aí, depende, né? Acho que cada pessoa é uma pessoa, cada adolescente é adolescente, cada maturidade é uma maturidade diferente, né? Tem gente que amadurece mais cedo, tem gente que amadurece mais tarde, né? Então é difícil a gente cravar, né? Olha, a partir desta data você pode, a partir dessa idade você pode, né? Mas eu acho que tem muito também a ver com a questão dos pais, né? Como que os pais veem essa situação, se eles autorizam ou não autorizam. Porque a gente nessa idade, querendo ou não, gostando ou não gostando, quem manda são nossos pais, né? Eles que vão ditar as regras e tal, eles que vão dizer vai ou não vai, pode ou não pode, né? Então tem um pouco disso também, né? Mas tudo bem, vamos supor que o pai deixou, tá? Você tá ali namorando na adolescência, e aí seus amigos se juntaram pra ir pra algum lugar. E você não pode ir porque você tá namorando, né? Você tá uma pessoa séria. Acaba que a gente perde coisas da vida que vale a pena viver, né? Perde amizade, perde oportunidade de ir a alguns lugares por conta de um namoro que você não tem a maturidade que você falou de dividir. Esse tempo é de namorar, esse tempo é dos amigos, esse tempo é meu. É que pra a gente estudar precisa. também, porque esse também tempo tem que equilibrar, né? Esse tempo é para Jesus, esse tempo... Os tempos. Os tempos. Tem que ter esse equilíbrio, Exatamente. então, né? Então, na verdade, não seria não namorar. Na verdade, seria gerenciar tudo. Gerenciar os amigos, o tempo. E aí, sim, daria pra namorar. Dividir, Tudo em excesso faz mal. Tudo. Eu posso falar assim, como eu disse, né? É difícil a gente falar, cravar, né? Olha, a partir dessa idade você pode, né, e tal. Então eu vou falar, o que eu posso falar é um pouco da minha experiência, né? Da minha experiência de adolescente e tal, como que foi, né? Então, duas coisas sobre namoro na adolescência que eu posso ver na minha experiência de amigos meus, né? O primeiro é que na minha adolescência eu tive namorada naquela época. E de alguma forma perdi algumas coisas, ganhei outras, né? O que eu poderia falar de positivo é que é claro que os namoros que eu tive ao longo da minha vida fizeram com que eu aprendesse algumas coisas, amadurecesse em alguns aspectos para que eu estivesse pronto para estar com a minha esposa hoje, né? O que também não quer dizer que você tem que sair namorando com um monte de gente para ir aprendendo as coisas da vida. Porque também tem gente, como meu pai e minha mãe, você vai falar assim, mas foi lá antigamente, mas aconteceu, né? Meu pai e minha mãe foi o primeiro namorado, a minha mãe foi a primeira namorada do meu pai, e o meu pai foi a primeira namorada da minha mãe. Eu tive um amigo também, que ele começou a namorar quando adolescente, namoraram 8, 9 anos, e aí acabaram se casando. Mas a grande realidade é que geralmente, pelo que a gente vê em termos de estatística, das pessoas assim, que a gente acompanha, a maioria das pessoas que o namoro dá certo é a partir do final da juventude. Final da juventude não, início da juventude, né? Quando você está se formando na faculdade, quando você está mais maduro, já tem uma perspectiva de emprego e tal. Porque às vezes você consegue pensar em casamento, né? Você consegue estruturar uma família. Então, esses namoros geralmente dão certo. Foi o meu caso, né? O namoro que deu certo foi esse. Alguns também tentam adiantar algumas coisas, alguns processos também tem que tomar um certo cuidado. Tem gente que acaba casando cedo, porque fez alguma coisa errada também, né? Começou muito cedo. E aí é um ponto, né? Quando você começa mais cedo, a preocupação é que as coisas começam a evoluir às vezes mais cedo. Então o seu controle, o seu domínio próprio vai ter que ser maior, né? Do que uma outra pessoa que já está numa certa maturidade. Porque naturalmente na adolescência os hormônios estão mais aflorados, você tem desejos maiores, isso é da adolescência, dessa transformação do seu corpo. E aí você tem que ter muito mais controle. E aí se você fez uma escolha errada, os princípios né? E valores, eles têm que ser maior do que a paixão. Né? Maior. E aí que é o difícil, né? Como controlar uma paixão incendiando. Assim. Isso aí que você falou é forte. Porque se a gente não tem dentro da gente os princípios e valores, como é que na balança ali o ruim sempre vai prevalecer, né? E em outro vídeo, se o pessoal quiser assistir depois, né, eu falando sobre escolhas, né? Quantas pessoas que por causa de uma escolha estragaram a sua vida toda, né? Uma única escolha. escolha sim ou não, né? estraga a sua vida toda, né?
Então, tem que tomar muito cuidado, porque todas essas pessoas que tomaram essa escolha errada, elas, quando estavam tomando essa escolha, elas achavam que não ia dar nada. Não tem problema, eu tô tomando a escolha certa. A gente nunca toma uma escolha achando que vai dar errado, né? E ou aí... assim, ou tomar a decisão assim, ai, mas tá tão bom, mas é tão gostoso, mas você vai no embalo e aí é o que dá errado, é aí que, mas todo mundo tá indo, mas todo mundo faz, mas é normal, mas todo mundo, muita gente quebra a cara, né? Todo mundo E não querendo assim, né, preocupar o namoro de ninguém, né? Esse é o meu objetivo. Se tem alguém assistindo e tá namorando, que dê certo aí, né? Tomara, né? Com o apoio dos pais, né? Dentro dos princípios cristãos, tá tudo certo. Mas eu vou dizer a grande realidade do que a gente percebe, que é o seguinte: dificilmente, pelo menos em termos assim, de estatística, as pessoas que a gente conhece, se você vê ao seu redor, as pessoas que casaram, seus pais, tios e tal, amigos aí mais velhos, dificilmente pessoas que começam a namorar cedo casam com essa pessoa com quem eles estão namorando. Começou a namorar lá, sei lá, com 15, 16 anos, 14, aí namora até 22, 23, 24 anos e casa, aquele namoro longo e tal, né? Dificilmente isso acontece. E aí, mas aí eu faço outra pergunta. Acontece, mas não quer dizer que... Não, pode acontecer. Mas aí ele tá ouvindo ali, ele vai falar assim, mas quem disse que eu quero casar com essa pessoa? Eu quero namorar, eu quero passar tempo, não quero casar com... Não falei que eu quero casar com essa pessoa. E aí, tá certo? Isso? O namoro, ele tem um objetivo, na verdade, né? Passar tempo com a pessoa ou não ter o objetivo com ela é leal, é fiel, é correto? Será que a outra pessoa está sabendo que você quer passar? E será que ela só quer também diversão? Eu vou dizer, mais uma vez, eu vou falar da minha experiência, né? As pessoas com quem eu namorei, antes da minha esposa, que é minha esposa hoje, todas elas eu comecei com o objetivo de que não terminasse, né? Então, fazer dar certo. Fazer dar certo. É claro que você não começa a namorar já, vou casar com essa moça, tempo, né? Eu lembro até uma vez que foi, acho que uma namorada que eu tive, a mãe dela veio conversar comigo. E assim, eu achei até meio engraçado a pergunta dela, né? Ela tava batendo papo, perguntando algumas coisas, né, e tal, sobre o que eu pensava e tal. E aí ela falou assim, eu lembro que eu tinha uns 15 anos, e ela pegou e falou assim, e você pretende casar com a minha filha? E eu falei assim, nossa, tô namorando a menina há 2 meses, né? E a bicha tá perguntando de casamento pra mim, né? E a resposta que eu dei foi justamente ela. Ela falou assim, olha, eu acho que tá muito cedo de falar em casamento e tal, mas eu estou namorando com o objetivo de que dê certo. E se vai dar certo, o destino final qual que é? O casamento, né? Então é claro que você não precisa começar um namoro querendo casar, né? Mas você tem que começar um namoro querendo que ele dê certo. Agora, começar um namoro só pra... né, eu acho que não está dentro dos princípios que a gente acredita, os valores que a gente acredita. E brincando, né? Você brinca com o sentimento do outro. Que querendo ou não, tem um sentimento, com né? certeza. Desenvolve um sentimento. E aí seria como zoar com o sentimento do outro. E você? Como que você tá? Olha, tem alguém querendo conversar comigo. Meu celular querendo falar comigo. Namorar é muito bom, é muito gostoso, mas é legal refletir um pouquinho, né? Como foi dito aqui. E aí, Vitor, qual é a pergunta de hoje? E aí, gente, vocês namoram, não namoram? Conhece alguém que namorou quando era adolescente, se casaram? O que tá acontecendo na vida de vocês? Conta pra gente. Então é isso. A gente espera vocês daqui a pouquinho. Na próxima semana a gente conversa mais um pouquinho. Até mais. Tchau, tchau. Valeu! Tchau.